E aí pessoal, tudo bem? Bom, esse videozinho é para falar sobre a digestão no duodeno e você lembra, há 3 secreções que atuam sobre o bolo alimentar no duodeno: o suco pancreático, o suco entérico e a bile, que é o objeto da nossa discussão agora. E a bile é importante por quê? Porque a gente come lipídios e lipídios, como você sabe, são immiscíveis em água, você não consegue misturar lipídios em água. E a digestão, como você sabe, ela é feita pela água, é uma hidrólise. E se a digestão é uma hidrólise, é preciso misturar lipídios que precisam ser quebrados com a água que vai quebrá-los. E como é que a gente consegue fazer isso? Olha só, para fazer isso a gente utiliza uma secreção muito importante chamada de bile. A bile, olha só que legal, ela é produzida pelo fígado. Esse órgão tão maltratado por aí, olha só, é esse cara, o fígado, que produz a bile. Embora o fígado produza a bile não é lançada de forma direta no nosso sistema digestório. Ela fica armazenada temporariamente, olha só, numa bolsinha. Ela é armazenada na chamada vesícula biliar. Olha só. Então a sua vesícula biliar serve para armazenar a bile e eventualmente lançá-la no tubo digestório quando você eventualmente come lipídios. Bom, e quando você lança a bile no seu tubo digestório, você lança a bile onde? Olha só, ela é lançada e, portanto, ela atua sobre o bolo alimentar no seu duodeno. Então, olha só, extremamente importante, a bile então é produzida pelo fígado, ela fica armazenada na vesícula biliar e ela atua sobre o bolo alimentar no seu duodeno. Bacana, mas qual é o efeito da bile? Bom, a bile ela tem um efeito que a gente chama de emulsificação dos lipídios. Qual que é a ideia? Olha só, quando você pega lipídio e coloca em água, você sabe, você já fez isso lavando uma frigideira, por exemplo, os lipídios formam grandes bolhas. Então, olha só, imagina aqui que você tem uma grande bolha de lipídio. Então, essa aqui, uma bolha de lipídio. Legal. Note que essa bolha de lipídio tem uma área de contato com a água muito pequena. Seria muito mais bacana, a área de contato com a água seria muito maior se a gente conseguisse fragmentar essa bolha em bolinhas menores. E é justamente essa a ação da bile. Olha só, na medida em que a água e os lipídios se encontram no duodeno, formam-se grandes bolhas, e na medida em que a bile é eliminada, olha só, a bile vai fazer o que a gente chama de emulsificação dos lipídios. E o que é essa emulsificação? É a transformação de uma grande bolha de lipídio em várias bolinhas menores que a gente chama de micelas. Olha só. E essas micelas, quando você as compara com a grande bolha de lipídios que havia, olha só que bacana, ela tem uma maior, isso aqui é extremamente importante, olha só, ela tem uma maior área de contato com a água e com as lipases. Olha só, maior área de contato, extremamente importante, com a água e com as lipases. E com isso, a ação de quebra dos lipídios feita pela água, catalisada pelas lipases, vai ser mais eficiente. Tudo bem? Então você vai ter, dado que essa área é muito maior, a ação sobre essas bolhas da água e das lipases acontecendo de forma mais efetiva, e isso faz com que, no fim das contas, a digestão dos lipídios possa acontecer de forma mais facilitada. Portanto, para recapitular, a bile é extremamente importante, por quê? Porque sem ela a digestão de lipídios seria bastante menos efetiva, dado o tamanho das bolhas que os lipídios formam quando são colocados em água. É isso aí.